E aí, Gus aqui. No vídeo de hoje eu vou comentar um relatório do Google junto com a Associação Brasileira de Startups e com a empresa Box 1824, que diz que o Brasil vai ter um déficit de 530 mil profissionais nos próximos anos da área de tecnologia. Mas como assim? Eu estou vendo aí que o pessoal está falando que estourou a bolha das tecnologias, que ninguém mais consegue emprego, que tá todo mundo sendo mandado embora, as empresas, as startups acabaram o dinheiro, que história é essa? Vem comigo que eu vou te explicar. E o relatório é esse aqui, ó, Panorama de talentos em tecnologia, a escassez de profissionais de tecnologia no Brasil e seu consequente impacto no ecossistema de startups. O link para esse relatório aqui está na descrição, você consegue ver ele na íntegra. Aqui vou pegar os principais pontos, mas se você quiser olhar, você pode olhar ele inteirinho na íntegra gratuitamente. Link na descrição. O relatório ele é dividido em 4 capítulos. Eu vou começar sempre pela metodologia, então vamos para o capítulo 4 aqui, que é para a gente ver como é que esse relatório foi produzido, porque dependendo do método que for utilizado, a gente pode ignorar completamente que ele não serve para nada. Então bora lá, vamos ver aqui a metodologia. Olha só que beleza, né? Com quem conversamos? 10 entrevistas em profundidade. Nossa! 6 lideranças startups brasileiras de diferentes segmentos e 4 especialistas na área de tecnologia. Ô Google, dá pra você ter feito um relatório muito melhor, hein? Nossa mãe. Depois, estudos complementares, grupo de discussão aqui, foi feito um grupo de discussão com 27 pessoas, o mix de raça, gênero e educação privativa e pública, o que também é absolutamente irrelevante essa quantidade aqui de pessoas. Depois, a etapa quantitativa do projeto sobre o gap de talentos, né? Foi feito um questionário online com aí o período de 19 a 30 de maio, com 253 respostas, aí já foi aqui um pouquinho maior. Aí quem que respondeu, né? A base de startups da Associação Brasileira de Startups e startups que fazem parte do programa do Google for Startups. Então, o que é importante aqui a gente dar uma olhada? Por isso que é legal olhar a metodologia. Isso aqui é absolutamente um grupinho pequenininho de pessoas, de empresas que respondeu um negócio altamente importante. Então, o Google poderia muito bem ter feito uma pesquisa muito melhor do que fez. Mas vamos lá. Pelo menos do ponto de vista de relevância estatística, né? Quantidade de dados. E ainda fica um pouco pior. Olha lá, ó. O perfil da amostra quantitativa, né, em número de funcionários, então aqui, metade do que foi respondido aqui, metade das empresas, praticamente, tem entre 1 e 5 funcionários, ou seja, são micro empresas, né, ainda iniciando de fato ali. Então, aí, né, ó, 77% do cargo do respondente é de CEO e tal, C-Level 11%, diretoria, né, na verdade, 11%, C-Level aqui, outro tipo de, que também é diretoria aqui, 7%, e gerência 6%. Profissionais de tecnologia tá aqui a porcentagem, ou seja, uma amostragem bem pequenininha que não seria aceita em nenhum paper científico do mundo. A gente não conseguiria chegar a conclusão nenhuma com essa base tão pequena aqui de dados. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo aqui então? Porque o que foi trazido ali é legal, pelo menos para a gente começar a pensar, mas aí de relevância disso. Vocês vão ver vários 90 e tantos por cento, blá, sendo que foram 10 pessoas que responderam. Então dá para a gente ignorar a porcentagem e focar nos temas ali sendo abordados. Vamos lá, o primeiro capítulo aqui traz um raio-x da falta de profissionais de tecnologia. Aqui ele faz um relatório, né, do mundo e tal, eu vou direto aqui o que importa pra gente, que é o Brasil. E olha só, pra gente entender esse número 530 mil, né, da onde que ele vem? Ele vem daqui, ó. Entre 2021 e 2025, então é um gap aí de 4 anos, 53 mil profissionais vão se graduar anualmente, ou seja, né, todo ano existe aí uma quantidade de 53 mil pessoas se formando nos diversos cursos de computação que a gente tem ao redor do Brasil inteiro, né? Então é muita gente em muitos cursos diferentes.
enquanto a demanda projetada é de 800 mil novos talentos. O resultado, então, é um déficit de 530 mil profissionais. Só que é o seguinte, isso levando em conta que todas essas pessoas aqui vão estar trabalhando, o que também não é uma verdade, né? Nem todo mundo que se forma na área trabalha na área ou trabalha. Ou seja, a gente pode até chegar à conclusão de que ainda é mais do que 530 mil vagas aqui de déficit. Então tá lá, aqui ao redor do mundo, né? Olha que beleza, o Brasil se destacando com um déficit agudo de profissionais. Dentre aí, todo mundo, aqui entra o que eu falei, 92% das startups entrevistadas, né? Ou seja, foram pouquíssimas empresas entrevistadas. Então isso aqui a gente pode simplesmente ignorar. Vamos aqui direto para o que importa. Então, dessas pouquíssimas empresas, o que está faltando? Então, olha lá, profissionais qualificados, simplificando, a gente boa, senioridade, né, que tem a ver aqui também, que é a pessoa que tem um pouco mais de qualificação e experiência, né, que já vai entrar jogando, não precisa ele passar por um processo de aprendizagem, e distribuição regional, uma vez que a maioria dos empregos na tecnologia se concentra na região sudeste do Brasil, principalmente em São Paulo. Olha aqui, né, a questão da distribuição regional. São Paulo concentra 43% dos empregos em tecnologia, né? Então o resto aqui, Minas Gerais, Rio de Janeiro e tal. Então essa região aqui ela é muito forte. Aí aqui já direto a gente já resolve colocando o home office, né? Infelizmente as empresas começaram a voltar depois da pandemia ao regime de trabalho presencial e aí esse gap ele vai continuar existindo. Uma vez que nem todos os talentos estão na região sudeste. Então as empresas acabam perdendo talentos aí em outras regiões do Brasil para resolver. Põe home office, acabou. Alegria para a população. E aqui alguns dados. A porcentagem aqui, de novo, eu peço que você ignore essa porcentagem, porque a quantidade é muito pequena, mas eles destacam aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, o que é que causa esses déficits. Então, eu vou destacar algumas coisas aqui. Primeiro, o mercado de tecnologia não desenvolve o número de profissionais sênior que deveria. A gente desenvolve muita gente júnior. Vamos lá, os cursos de bootcamp, né, os bootcamps, os cursos de longa duração, de média duração, cursos gratuitos, em várias plataformas que você consegue contratar aí e comprar o curso, é tudo para júnior. Então são pouquíssimos os cursos, as formações para pessoa sênior. E isso é um problema porque a gente tem um monte de júnior e um pouquinho de sênior. Pouquíssimo conhecimento na escola de exemplos profissionais bem-sucedidos. Aqui a gente dificilmente vê algum profissional de tecnologia sendo usado como exemplo nas escolas. A gente normalmente vê engenheiro, médico, bombeiro, astronauta e tal. E as crianças querem ser esse tipo de profissão, querem ter essa profissão porque elas estão vendo aquele exemplo. Não tendo exemplo de tecnologia, ela não vai querer ser profissional de algo que ela não sabe. Então, isso também é uma forma de você estimular desde cedo, mostrar pessoas sucedidas na área de tecnologia para incentivar as crianças a quererem trabalhar com isso no futuro. Barreiras para pessoas de regiões mais distantes dos grandes centros do país. Ai, home office, por que você ainda é um tabu? Mesmo depois da pandemia, ainda tem empresa que ainda teima com isso. Tem talento em tudo quanto é lugar, gente. Abre o home office. Aí acabou, não tem problema mais de região. Isso aqui eu vou te contar, viu? Barreira para mulheres no mercado de tecnologia. Quando tiver barreira com isso, vai ter déficit de empregabilidade, porque se a gente colocar meio a meio, metade homem, metade mulher no mundo, a gente está colocando metade da população fora. Não faz sentido nenhum. Aqui, enquanto a gente não tirar isso da cabeça de que existe um gênero melhor que o outro para tecnologia, não vai resolver. E aqui a mesma coisa com pessoas negras. Gente, diversidade é algo muito importante. Enquanto a gente tiver barreira de diversidade, vamos ter problema. Falta acesso a computadores de qualidade para a população desde antes da idade profissional. Muita gente ainda não tem acesso à internet ou vai ter acesso só muito tarde,
vai ter acesso a computadores muito tarde, e aí acaba sendo um problema para poder a pessoa aprender a mexer com essa tecnologia e querer trabalhar com isso futuramente também. Eu deixei por último aqui para destacar esse aqui, ó, que é a bolinha maior. Lógica, pensamento lógico, defasado. Para não falar que não existe nenhum pensamento lógico nas escolas, né? A gente tem problema de ensinar a ler e escrever, fazer operações matemáticas básicas, quanto mais ter lógica de programação, lógica de raciocínio lógico. Enquanto a gente não começar a ensinar resolução de problemas, lógica, desde cedo nas escolas, vai ser um problema a hora que essa pessoa chega na faculdade. Passando por todas as dificuldades, ela escolheu fazer computação, ela vai ter dificuldade de lógica, ela vai ter dificuldade de trabalhar com algoritmos, ela vai ter dificuldade de trabalhar com qualquer linguagem de programação que seja, porque ela não foi estimulada de lógica durante a sua vida inteira. Então vai ser muito mais difícil o trabalho, né, o caminho para ela trilhar para conseguir trabalhar com tecnologia. Quanto mais cedo se começar, e quanto mais cedo essa pessoa começar a ser estimulada a pensar a resolução de problema de forma lógica, melhor vai ser para a hora que ela for se capacitar na área de tecnologia. Isso vai ajudar muito a aumentar a quantidade de pessoas que querem e se formam e são boas na área de tecnologia. E para onde vão os talentos, então? Olha só essa informação aqui, que triste, né? O número de crianças entre 6 e 7 anos que não sabiam ler ou escrever saltou de 25,1% em 2019 para 40,8% em 2021, um aumento de 2/3. Ou seja, as crianças não estão aprendendo a ler e escrever. Como é que a gente vai querer que ela aprenda programação, lógica de programação, matemática, resolução de problema? Meu Deus do céu. Nas empresas de tecnologia, normalmente os cargos eles são separados assim, né? Você tem ali as pessoas júnior, pleno e sênior. Sendo a pessoa júnior é iniciante, sênior é a pessoa que tem mais experiência. As startups, que são as empresas que estão iniciando na maioria das vezes, elas muitas vezes não têm dinheiro e tempo também de já começar colocando uma pessoa júnior que vai ser ali um investimento de médio e longo prazo para treinar, para que essa pessoa se desenvolva. Então, essas empresas elas já querem um profissional sênior que já entre jogando, ou seja, já entre já sabendo fazer, já resolvendo o problema. Só que aí existe um problema, porque esse profissional sênior ele é mais caro, ele tem um salário maior, ele vai ter algumas exigências de trabalho um pouquinho maiores que não necessariamente a startup consegue sanar, e aí começa a ter, portanto, essa escassez de profissionais no mercado. Então olha lá, né? Startups e a equação que não fecha. Que é, enquanto as startups normalmente com estruturas mais enxutas, né, menores, precisam de profissionais mais experientes, maduros, seniores, que já saiam jogando, esses são justamente os profissionais mais disputados e valiosos, que também vão exigir mais da empresa, que vão custar mais caro, etc, etc. Aí as startups querem, né, mais senioridade, mais credenciais, mas tem menos atratividade e menos segurança no final das contas, né? Por quê? Porque se eu posso ganhar mais trabalhando para fora, porque eu tenho meu inglês, eu consigo me desenvolver e tal, ganhar muito mais dinheiro lá, então isso acaba não sendo atrativo para mim. Se a empresa não tem um programa de carreira mesmo, de você crescer, de um crescimento de carreira, de um plano de desenvolvimento individual legal para você, para que você tenha projeção futura, o profissional vai buscar outra área, porque o profissional sênior ele é um pouco mais exigente do que os outros. E vai ter menos segurança também. A gente está vendo aí tantas startups, tantas empresas fazendo layoffs, né, ou demissões em massa. Então esse profissional ele vai ficar sempre ali em cima do muro, falar, será que eu vou por aí, que não vou? É um profissional mais exigente. Então, essa equação, no fim, é o que faz essa escassez ser tão grande. As empresas querem profissionais mais sêniores, mas os sêniores não necessariamente querem as empresas, porque as empresas também não estão oferecendo o que esse profissional sênior necessita ou quer. Aqui, resumindo, né, o que essa pessoa gostaria, né, de ter sempre um ambiente que tem mais inovação, que pode inventar, que pode propor coisas diferentes, que é relevante, então é relevante para a sua carreira,
que ele vê que de fato ali ele vai ter algum crescimento daquele emprego, que ele vai ter projeção de carreira, que vai ser importante para a carreira dele, vai ter autonomia, não vai ficar ali com liderança em cima e tal. Então, pô, me deixa livre, deixa eu fazer meu trabalho, deixa eu fazer o que eu sei fazer. Aí entra ali também a flexibilidade de horário, de trabalho, eu posso trabalhar de onde eu quiser, home office, horário e tal. Então tudo isso o profissional gosta de ter e busca isso, e as empresas têm que começar a se adaptar cada vez mais, porque senão não vão encontrar profissionais que realmente querem trabalhar se o ambiente não for propício. Então aí a gente tem problema, né, e lacuna de presença, de ensino, de profissionalização, de entrada, de trabalho. É muita coisa que precisa ser resolvida. E quais são, então, possíveis caminhos para começar a resolver esses desafios? Aqui um resumão com presença, né, trazendo ali fomento à indústria cultural, a divulgação de personalidades referentes nas pautas de tecnologia, né, pessoas que são exemplo de fato para que crianças e jovens, adolescentes queiram trabalhar com isso, porque elas estão vendo profissionais que são exemplo. Lacuna de ensino, trabalhar com educação desde cedo, com lógica de programação, com resolução de problema, para que as pessoas tenham mais senso crítico sobre as coisas e consigam resolver problemas. Isso é muito importante para a área de tecnologia. Lacuna de profissionalização, estratégias que nortearão o aprendizado e caminho potencial para que a pessoa tenha, de fato, ali algo profissional, que ela tenha progressão de carreira, para que seja importante para a carreira dela, aquela empresa. Lacuna de trabalho, né, trabalhando ali, cenário home office, trabalhar de onde você quiser, o horário flexível e tal, isso é tudo muito importante para a área de tecnologia. Tirar essa barreira de região, né? Existem profissionais qualificados em qualquer lugar do mundo, por isso que pessoas estão trabalhando para fora, porque outras empresas estão dando essa oportunidade de trabalhar de onde você quiser, com flexibilidade. Entrada também, então, existem muitas pessoas que são júniores, então vamos criar aqui um equilíbrio, vamos fazer com que existam vagas para pessoas que são júniores, para poder entrar, para começar ali como se fosse ali as categorias de base, né? Então começa, tem um tempo maior para que ela aprenda com pessoa sênior, para que ela se desenvolva e que ela consiga futuramente ser uma pessoa sênior também. Porque se ela não tiver oportunidade, ela não vai virar sênior nunca. E aqui no terceiro capítulo entra o papel do setor privado. Então aqui esse relatório traz vários exemplos de empresas privadas que estão ali trabalhando com educação, com várias coisas para poder tentar resolver esse problema. Eu não vou passar aqui no vídeo, mas você pode ter acesso a isso aqui no link na descrição ao relatório completo. E para fechar aqui minha análise é a ponta do iceberg. Olha lá. As crianças hoje já nascem em um contexto totalmente tecnológico, mas isso quer dizer que elas aprendem a programar na escola? Não, absolutamente não. Para que a criança aprenda a programar na escola, ou nem precisa nem programar, para ela começar a ter lógica de programação, a se desenvolver nessa área, minimamente os professores têm que saber isso. Será que os professores são capacitados nisso? Talvez não. Então o problema é bem complexo aqui. E aí fala, né, de juntar, né, o conjunto dos setores público e privado começam aí a criar formas de resolver esses problemas. Então, tanto lá na escola, então é um problema complexo de longo prazo para que um dia essa escassez de profissionais na área de tecnologia seja diminuída ou zerada. Essa então foi a minha análise desse relatório. Espero que você tenha entendido um pouquinho, que possa ter sido útil para você. Nunca se esqueça de olhar qual é a metodologia, porque pode ser que essas informações sejam colocadas como absolutas verdades do mercado como um todo, sendo que 10 empresas, 15 empresas foram consultadas só, a base é muito pequena. Mas, de toda forma, não faz com que seja inútil esse relatório. A gente consegue trazer várias reflexões aqui importantes. E para você que é júnior, que está começando ainda, está querendo buscar a sua primeira oportunidade no mercado, um recado para você é o seguinte: não para de estudar. Não é porque você finalizou um curso que está pronto. Continua estudando, continua correndo atrás, que uma hora vai aparecer a oportunidade para você começar a trilhar os caminhos na área de tecnologia. Espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima!